Olá, meus queridos, minhas queridas, sejam bem-vindos, pessoal, a nossa ministração de toda semana. Nós teremos mais uma ministração essa semana que tem por objetivo abençoar a sua vida. Nós estamos falando da nossa série Desmascarando o Mundo. Nós apresentamos até então tudo aquilo que o mundo tenta fazer contra nossas vidas usando os seus mecanismos de manipulação, e agora nós estamos fundamentando as nossas ferramentas para contra-atacar, para atacar aquilo que o inimigo quer depositar dentro de nós e vivermos a vida que Deus tem para nós. Na semana passada nós falamos sobre Jesus como fundamento de todas as coisas. Não adianta a gente tentar fazer ou criar alguma forma para vencer aquilo que está matando o nosso interior, se aquilo que eu criar, que eu desenvolver, não estiver alinhado e fundamentado em Jesus, a única pedra angular, aonde toda a construção, queridos, deve ser desenvolvida. Então, se eu não tiver Jesus como fundamento, não vai ter jeito. Nós começamos falando isso na semana passada. Muitas vezes, quando a gente começa a ver as armas do inimigo, aquelas armas, aquelas ferramentas acabam nos assustando. Mas é muito maior aquele que está em nós, querido. Mesmo que o inimigo desenvolva armas e mais armas, ferramentas e mais ferramentas para destruir-nos, aquele que está em nós, o nosso Deus, ele é muito maior, ele é muitíssimo, infinitamente maior do que qualquer coisa que o inimigo se propõe a fazer sobre as nossas vidas. Então deixa o medo de lado e vamos conhecer mais de Deus. Quando você conhece mais de Deus e vive uma experiência verdadeira com Ele, você então encontra força, encontra métodos, encontra processos, encontra formas de vencer aquilo que o inimigo lança contra a sua vida, amparado no Altíssimo, escondido no esconderijo do Altíssimo, queridos. Ali nós somos revitalizados, renovados, nosso ânimo é abençoado e a gente consegue lutar contra aquilo que está tentando nos matar. Mais uma vez quero dizer que nós temos um e-book grátis. É só você clicar nesse link que está aparecendo aí na descrição desse vídeo. E aí você vai ter a oportunidade de ter essa série, querido, para você ler, para você colocar em prática em sua vida, e vai ser com certeza uma bênção, vai ser com certeza um diferencial na luta contra tudo aquilo que tenta matar o seu interior. Por isso nós estamos fazendo de tudo para tentar ajudar você o máximo possível e dando continuidade a como nós resolvemos, como nós lutamos em relação aos mecanismos de manipulação do mundo que ele lança sobre a nossa vida. Agora que colocamos Jesus como fundamento das nossas vidas, colocamos Jesus como fundamento desta luta, de tudo aquilo que nós precisamos resolver em cada área da nossa vida, nós precisamos agora nos relacionar com este fundamento poderoso que é o Senhor Jesus. Por isso hoje nós vamos trazer o tema salvação e relacionamento. Quando nós entregamos a nossa vida para Cristo Jesus, a nossa salvação ela é desenvolvida, construída, nós entramos para a família de Deus. Nós, queridos, temos várias formas de desenvolver, de pensar sobre esta salvação, como regeneração, a redenção, como o perdão de nossos pecados, a aceitação de Deus e a paz com Ele, a justiça de Deus sobre a nossa vida, a sua graça, de tantas formas. Mas uma das formas também extremamente importante para que nós possamos usar esta salvação, para que a gente possa se desenvolver a cada dia dentro da salvação que o Senhor nos deu. Lembre-se que a salvação é um presente e Deus entregou para você. Agora você precisa abrir essa salvação, esse presente, usá-lo a cada dia na sua vida. E tem coisas ilimitadas, infinitas ali para nós usarmos e para nós verdadeiramente vivermos no reino dos céus, aqui mesmo nessa terra onde nós estamos, queridos. E uma das coisas que nós precisamos tirar de dentro deste presente maravilhoso e colocar de maneira experiencial, prática, dinâmica em nossa vida é o relacionamento com Deus. Dentro do relacionamento com Deus, querido, eu sou fortalecido, eu ganho novo ânimo, a minha esperança é fortalecida, ainda que eu não consiga entender as situações da vida. Dentro do relacionamento com Deus eu sou curado, eu tenho suporte para aquilo que eu preciso na minha vida. Dentro do relacionamento com Deus, que eu
cresço, eu amadureço. Os problemas que me incomodavam no passado, eles vêm sobre a minha vida, eu aprendo com eles porque eu estou ligado em Deus, e eles não vão mais levar a minha saúde interior embora, não vão mais destruir a minha vida, queridos. Eu consigo começar a viver uma nova vida. Como? Dentro do relacionamento com Deus. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela não é um livro de autoajuda, não é para mim ler a palavra de Deus e sozinho tentar implementar aquilo que eu li, como se fosse um livro de autoajuda, que, como tantos que existem aí no mundo, como administrar o seu tempo e o autoconhecimento, e como você vencer um hábito e fazer relacionamentos ou influenciar pessoas, são tudo livros de autoajuda, aonde você sozinho, com a sua própria força, vai tentar implementar, ainda que as propostas sejam muito boas, mas na nossa própria força nós normalmente não conseguimos vencer aquilo que a gente precisa. Mas quando nós estamos em Deus, querido, com Ele, relacionando-nos com Ele, aí nada é mais impossível em nossas vidas. É por causa do poder dele que a gente consegue vencer, é por causa da ajuda dele cobrindo a nossa vida, que nós conseguimos vencer, queridos, aquilo que nós precisamos. Olha, Deus não está longe de você, queridos. Talvez nós precisamos trazer um significado bíblico, significado que Deus tem para nós do seu relacionamento, mas Ele não está longe, Ele não abandona os seus, Ele não vira as costas para os seus, querido. E hoje, se existem perguntas na sua vida, dúvidas na sua vida que não estão sendo respondidas, de duas uma: ou essas perguntas, queridos, não estão sendo feitas de maneira correta, porque Deus, Ele tem todas as respostas para as perguntas que verdadeiramente importam em nossa vida. Então talvez a pergunta que eu estou fazendo não está correta na forma de eu fazer, naquilo que eu estou procurando, não é uma pergunta válida para aquele momento que eu estou vivendo. Existem outras coisas que eu preciso refletir melhor com a ajuda de Deus para me entender o que realmente eu preciso. Então, ou eu preciso trabalhar essa questão da pergunta, ou então eu preciso me relacionar de maneira diferente e mais profunda com Deus. Deus, Ele é infinito, queridos. Então nós, por mais que a gente viva dentro da fé cristã, nós sempre temos algo dele para conhecer. E este algo dele para conhecer é o que se constitui o relacionamento com Deus. Essa vontade, esse desejo que nós precisamos manter dentro da nossa mente, do nosso coração, da nossa alma, de querer conhecer a Deus. Isso vai nos mostrar algumas faces de Deus que talvez a gente não conheça, e por não conhecer a gente acaba sofrendo muito na nossa vida. Deus, Ele é o suficiente para os nossos relacionamentos com as pessoas ao nosso lado. Ele é o suficiente para resolver qualquer tipo de adversidade que nós estamos vivendo. Ele é suficiente, querido, para qualquer coisa que nós estamos vivendo. Quando Deus nos criou, Ele já era todo suficiente para nós e continua sendo até hoje. Então não deixe esse pensamento entrar dentro do seu coração que Deus talvez não seja o suficiente. Talvez, na verdade, a gente tem que apurar um pouquinho melhor, alinhar esse relacionamento, e você vai descobrir que Ele tem sim a resposta que você precisa. A palavra de Deus nos fala em 1 Coríntios capítulo 12, o versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular, queridos. Uma das formas de ação do diabo em nossas vidas, além de trazer o mal sobre as pessoas, queridos, é também desconstruir a forma como nós nos relacionamos com Deus. Por que muitas vezes eu sinto que Deus talvez me abandonou, eu sinto que Ele não está presente, eu sinto talvez que Ele não é capaz de resolver aquilo que eu estou passando, eu sinto um distanciamento, uma desconexão com Deus. Por que isso acontece dentro do meu relacionamento? É por causa do significado que eu tenho
construído dentro do meu coração de como funciona o relacionamento com Deus. Talvez eu pense em Deus como uma filosofia, queridos, para a minha vida, uma filosofia cristã que eu aprendo na igreja, eu tenho que implementar na minha vida. Talvez eu olhe para Deus como uma religião, então eu tenho lá as minhas tradições, eu tenho lá os dias que eu frequento a igreja, eu tenho lá aquilo que eu preciso fazer, os costumes que eu preciso fazer, a doutrina que a minha igreja compartilha comigo. E Deus, ele fica separado por essa formalidade toda dentro das nossas vidas. Talvez eu olhe para Deus, querido, como um rei muito grande e distante. Eu fui aprendido, né? Aprendi dessa forma. Ou talvez alguém que está pronto a me punir, a me pegar em todos os erros que eu faço. Então, alguém que está sempre olhando bravo para mim. E mesmo quando eu penso em Deus como pai, eu trago à minha mente o meu pai, por exemplo, que como eu é um ser humano e tem também defeitos, assim como qualidade, mas tem defeitos. E eu acabo ressaltando, né, como todo ser humano faz, os defeitos em vez da qualidade do meu pai, daquilo que aconteceu na minha vida. E quando isso acontece, eu transfiro isso para o relacionamento com Deus e acabo achando que ele também é um Deus ruim, que ele também é um Deus distante, é um Deus que não compactua com a minha história, que não está próximo de mim. E esse relacionamento, ele vem se deteriorando, ficando cada dia mais teórico, ficando cada dia, querido, mais difícil de ouvir a sua palavra. Talvez eu olhe para a Bíblia e eu vejo ali um livro de história, um livro de autoajuda, um livro de filosofia, um livro com regras e costumes e tradições que não fazem muito sentido na minha vida. E tudo isso é uma estratégia do diabo para que elimine o verdadeiro e real significado do que é o relacionamento com Deus. Quando eu vivo a verdade do relacionamento com Deus, a minha vida, ela toma uma outra proporção, queridos. E aí eu começo a me desenvolver nele, eu começo a ver que ele está em todos os lugares, que ele estava comigo em todos os momentos que eu passei. Eu começo a visualizá-lo nos detalhes da vida, a reclamação dentro de mim se transforma em gratidão, as coisas começam a tomar uma outra proporção, porque não são de verdade, não são as adversidades que nos param, querido, não são os sofrimentos da vida, não são aquilo que as pessoas falam ou deixam de falar, e não são também as armadilhas e ciladas e manipulações e mecanismos do diabo. Nada disso tem a capacidade de nos parar se o meu relacionamento com Deus for um relacionamento verdadeiro, baseado naquilo que a sua palavra fala como a verdade absoluta, intransponível para a minha vida. Por isso a minha proposta hoje é trazer esse significado real do que é o relacionamento que você tem com Deus. Nós lemos em 1 Coríntios 12:27 que nós somos membros do corpo de Cristo, seus membros em particular. Isso é muito poderoso nas nossas vidas, porque significa que nós estamos tão próximos de Jesus, que nós estamos dentro dele, como um órgão seu, como uma célula sua, faz parte da sua vida, seu pulmão, seu coração, seu braço, sua estrutura óssea, seus músculos. Essa é a ligação que nós temos com Deus. Eu preciso ver e viver essa ligação. Em outro momento, no capítulo 17 do livro de João, o próprio Jesus, enquanto orava por nós, ele fala que nós precisamos viver em unidade com ele, junto com ele. João capítulo 15 traz a verdade de que ele é a videira verdadeira, o Pai Celestial é o lavrador e nós somos os galhos. Então eu queria que você fosse numa árvore e olhasse para a estrutura dessa árvore, o tronco dela e o galho. Onde começa o galho e onde termina o tronco, onde começa o tronco e onde termina o galho, você não vai saber exatamente, átomo a átomo, célula a célula, aonde termina, queridos. Por quê? Porque eles estão dentro de uma unidade, são uma coisa só, queridos. Também fala em Efésios que nós casamos com Jesus. Jesus
é o esposo, a igreja é a esposa, queridos, e teve um casamento que aconteceu nas nossas vidas, ou seja, todas as vezes que o Senhor ele fala sobre o relacionamento conosco, ele coloca uma proximidade tal, que é uma proximidade, presta atenção nessa palavra, indivisível. Não tem possibilidade de divisão entre nós e Deus quando meu significado de relacionamento com Deus está alinhado com a sua palavra. É algo indivisível, não há possibilidade de divisão. E nós precisamos viver esta característica do relacionamento, da salvação com o Senhor. Se nós continuarmos operando uma salvação que é religiosa, uma salvação que é teórica, uma salvação, queridos, que deixa Deus no cantinho dele lá, Senhor, eu sei que o Senhor tem muita coisa para fazer, vai ajudar outra pessoa que eu vou me virando aqui embaixo, e isso vai trazer consequências negativas para a nossa vida. Comece a desenvolver dentro do seu coração, com a ajuda do Espírito Santo, o seu relacionamento, a verdade sobre o relacionamento seu com Deus. Porque tendo Jesus como fundamento e dentro de um relacionamento alinhado com aquilo que a palavra de Deus traz do significado de relacionamento para as nossas vidas, nada poderá deter as nossas vidas, querido. Nada poderá ser maior do que aquilo que nós temos com Deus e em Deus. Você faz parte de Deus, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Começa a cultivar essa verdade dentro do seu coração e você vai ver Deus fazendo maravilhas por você. Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família.